Bom dia, meu aluno de Direito. Vamos lá para mais um pouco de estudo de maneira tranquila a respeito de quê? O tema é da integração das normas jurídicas. Qual é? Da integração das regras, da lei, do ordenamento, enfim, da integração das normas jurídicas. Normas são leis. Pois bem, então, como assim? O que vamos estudar a respeito da integração? O que é algo íntegro? Íntegro é algo completo. Íntegro é algo inteiro. Íntegro, nada fica pela metade. Íntegro não é parcial, já diz a própria etimologia da palavra integração, que temos como sinônimo completar. Integrar é completar, é fazer parte, enfim, íntegro. Um carro sem o motor não está na sua integralidade, mas o carro no seu todo, para estar na sua integralidade, tem que ter todos os seus componentes. A esse exemplo, inclusive o motor, que é o coração desse veículo, em exemplo hipotético. Da integração das normas. As normas são as leis, as normas são as regras, as normas é a nossa Constituição, são as nossas leis ordinárias, são os decretos, e aí nós sabemos nas pirâmides, na hierarquia da lei. Então, como elas devem estar íntegras? Será que essas leis podem ter alguma omissão? Lacuna? Vejamos. Então, neste vídeo estaremos de maneira sucinta estudando a respeito dessa integração da lei. Pois bem, a aplicabilidade. Num caso concreto, nós temos então o juiz, que é o representante do Estado. No seu poder dever, o juiz, o magistrado, preste atenção, meu aluno de direito, aqui na pedra, na lousa. O juiz, ele não pode eximir-se em proferir uma decisão sobre a alegação que a lei é omissa. Então, não é uma válvula de escape para que o magistrado se exima, ou seja, deixe de se obrigar. A palavra eximir-se é desobrigar-se. Então, o juiz não pode desobrigar-se de proferir uma decisão sob o argumento que a lei é omissa, que é uma lacuna. Então, porque a lei não trata daquilo, ele então não está obrigado a prolatar, a proferir uma sentença sobre aquele assunto, entre aspas, omisso, entre aspas, em lacuna. Olha que interessante. Então, o juiz tem a obrigação de buscar mecanismos, para que realmente aquela decisão, com base nesses mecanismos, dentro da integração das normas jurídicas, aquela situação não fique sem uma solução, sem realmente uma sentença, um acórdão, assim como vejamos. Então, leiamos aqui novamente: o juiz não pode eximir-se, não pode desobrigar-se em proferir uma decisão sob a sua alegação de que a lei é omissa. Por quê? Porque a lei pode conter lacunas, mas o direito jamais. Então a lei, ela pode conter lacunas. Por quê? A lei, ela serve para colocar ordem na sociedade, para colocar realmente uma situação imperativa para que o seu povo, a sua nação, realmente siga aquela determinada regra, aquela determinada ordem. Mas cá entre eu e você, mesmo com os nossos representantes nas casas legiverantes, como nós já estudamos em vídeos anteriores, não é fácil você então dar nascimento mediante uma promulgação a uma lei. Infelizmente, lacunas podem surgir. E se isso acontecer, se aquela determinada lei não tratou daquele assunto que surgiu supervenientemente, fica difícil para o juiz, mas não justifica ele desobrigar-se de proferir uma decisão. Ele deve alicerçar-se, ele deve basear-se em mecanismos
para que aquela situação possa então ser resolvida. Mecanismo legal, mecanismo que a sociedade, a legislação o confere forças para que ele realmente faça prolate a sua decisão dentro de princípios realmente consideráveis e aceitos pela sociedade. Pois bem, então a lei pode conter lacunas, nós já colocamos aqui. Por quê? Porque não é fácil a elaboração de uma lei. A partir do momento que ela nasce, você vai perceber na sua aplicabilidade após a sua publicação se ela realmente abrangeu todas as situações que ela tinha como finalidade. Quando assim não faz, surge o que? As omissões no corpo da lei, a omissão da lei. E essa omissão não justifica a isenção, a desobrigação do juiz em assim decidir aquela questão. Então, diante da omissão, diante das lacunas da lei, o magistrado, o juiz, ele deve valer-se de quê? De mecanismos. Então existe a válvula de escape para os magistrados. Então, quando ele perceber uma lacuna na lei, uma omissão, ele então não vai cruzar os braços, ele vai valer-se de mecanismos. Quais sejam? São 3. Quais sejam, professor? São 3. Vamos lá. O primeiro, analogia. Qual? Analogia. No sentido assim de sinônimos, situações semelhantes. Analogia significa semelhança. Então, um dos mecanismos denomina-se analogia. Outro, costumes, relacionado a situações habituais. Costumes. E o outro, princípios gerais do direito. Princípios, situações basilares, situações fundamentais, originárias do direito. Qual o mecanismo então que o juiz, diante da omissão da lei, o magistrado se faz valer para que ele não se desobrigue de proferir uma decisão? O mecanismo é composto de 3 alicerces. Qual sejam? Analogia, semelhança, costumes, habitualidade, princípios gerais do direito. Bacana? Olha que gostoso estudarmos a respeito da integração. Então o juiz, ele tem que fazer com que aquela situação, aquela lei, aquela lacuna que ficou em aberto, ela seja completada através desses mecanismos aqui colocados na pedra, na lousa, na tábua. Ok? Preste bem atenção e vamos dar continuidade estudando cada um deste mecanismo e preste muita atenção que você vai utilizar na sua vida prática como advogado. Então, meu aluno de direito, preste bem atenção. Estudando esses mecanismos de integração das normas jurídicas, nós falamos da analogia. A analogia é situações semelhantes, que o juiz em suas decisões, numa situação de omissão, numa situação de lacuna, ele deve fazer uso disso. O que é a analogia? É a aplicação, colocar em prática de regras de direito a casos semelhantes. Então, ele não tendo ali, ele encontrando uma lacuna, o juiz irá valer-se desse mecanismo, buscando um caso semelhante, e esse caso semelhante vai encaixar naquela situação, integrando-a na decisão, na prolatação, na sentença, no acordo do juiz, do desembargador, enfim, dos ministros, para que seja completa aquela decisão e que não se omita em relação a dar continuidade em fazer a justiça, por achar que não vou levar à frente essa decisão porque existe uma lacuna. Não, ele vai fazer uso da integração das normas jurídicas com base aqui, a exemplo na analogia, que é a aplicação de regras de direito a casos semelhantes. Semelhante significa análogo, não previsto em lei. Então, não está previsto em lei, o juiz usa
casos semelhantes. Por exemplo, a lei fala a respeito do cônjuge, né, no direito de família. Então, pega-se essa situação para aplicar o que no que diz respeito à união estável. Então, você dentro do direito de família, que trata a respeito de situações dos cônjuges, você então usa esta lei para tratar de assunto a respeito de união estável, ok? Olha só que bom esse mecanismo de analogia. Pois bem, costume é habitualidade. Então, vamos lá. Costume é a prática constante e pública de determinado ato. É a prática constante, a habitualidade. É a prática reiterada, é o costume. Então, costume, habitualidade, reiterada, constante. Então, existe uma situação que a lei não trata, mas o costume é assim, o juiz trata-se então aquela questão e traz para a sua decisão. Como, por exemplo, é costume de uma cidade do interior, existe uma vara licível no interior aí de São Paulo, que as coisas acontecem e se realizam no tempo da florada das macieiras. Pois bem, não existe uma legislação escrita a respeito, mas sabe-se que aquilo é um costume e a população publicamente respeita aquele costume. Ele baseia-se ali para proferir a sua decisão. Costume é a prática constante e pública, conhecedora das pessoas de determinado ato. Então, paga-se apenas no período da florada das macieiras, ou da colheita das maçãs, ou da colheita de determinado vegetação, fruta e etc. Então, é a prática constante, reiterada, habitual. O juiz vale-se disso também. E você pode perceber nesse exemplo, é uma questão de costume regionalizado. Ele usa como mecanismo para integrar as normas jurídicas em sua decisão. Por exemplo, o cheque. O cheque é uma ordem de pagamento à vista, a lei trata a respeito. Mas sabemos que emitimos cheques predatados e que é o costume. Com certeza você já deve ter feito um negócio e colocado ali embaixo, bom para dia tal de janeiro, bom para dia tal de fevereiro. É um costume, não existe cheque predatado, mas o costume trata assim. E você vai perceber que se você tratou esse costume, que é conhecido, constantemente habitualizado, público pelaquela região, pelaquela população, mesmo que você alegue que é uma ordem de pagamento à vista, você vai ter problemas, porque o juiz pode considerar este mecanismo de costume para proferir a sua decisão. Pois bem, uma outra situação e última como mecanismo de lacunas e omissão da lei é o princípio geral, os princípios gerais do direito. São regras universalmente aceitas, ainda que não escritas. Por exemplo, como regras ou mesmo como princípio, o princípio da boa-fé. Em caso de vantagens ilícitas, enriquecimentos ilícitos, você vai perceber que o juiz pode usar situações com princípios gerais de direito para proferir a sua decisão. Meu querido, meu amado aluno de direito, nós aqui aprendemos nesse vídeo mais um pouquinho a respeito da integração das normas jurídicas como mecanismo, como válvula de escape dos juízes, que não pode eximir-se, que não pode desobrigar-se de proferir decisões. Caso você tenha gostado desse estudo, toque ali no sininho para receber novas notificações e inscreva-se em nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida constantemente. Muito obrigado, um bom dia para você.